Olá, estudante da EJA. Estamos juntos novamente para mais uma aula de ciências. O tema central trabalhado esse mês nas aulas da EJA é economia solidária no mundo do trabalho. Por meio da economia solidária, espera-se que a valorização do meio ambiente seja vista como uma relação de equilíbrio entre indivíduos e natureza. Assim, vamos propor uma reflexão sobre nossas ações cotidianas e suas consequências para o ambiente. Faremos uma reflexão sobre os temas sustentabilidade e impactos ambientais, agricultura ambientalmente sustentável e suas tecnologias, fontes e tipos de energia que usamos e seu impacto ambiental. O que nós buscamos? Possibilitar que você, aluno da EJA, possa compreender sua relação com o meio ambiente e refletir sobre os impactos das suas ações sobre ele. E dessa forma, entender como você pode fazer escolhas pelo bem do planeta. Como viver bem sem destruir o meio ambiente? Vamos começar observando algumas imagens. Quais sensações essas imagens vão nos despertar? Elas nos deixam tristes, chocados, felizes ou indiferentes? Vamos pensar nisso? Pensem também se já viram e onde viram imagens ou situações semelhantes a essas. O descarte de lixo nas ruas, as inúmeras queimadas que temos vivenciado, o consumo exagerado e a falta de cuidado com nossas paisagens, a poluição atmosférica. Então vejam que todas essas cenas mostram a natureza degradada pelo homem. E a cada dia essas cenas têm se tornado mais comuns em nosso planeta. Para que possamos conviver com harmonia com o meio ambiente e aproveitar os recursos de forma consciente, precisamos conhecer as causas dos problemas e as consequências de nossas ações. E também entender que somente ações ambientalmente conscientes nos permitirão usufruir dos recursos naturais sem prejudicar o meio ambiente. Para entendermos um pouco sobre sustentabilidade, vamos assistir a um pequeno vídeo sobre o assunto. Que tal você pegar o seu caderno para fazermos algumas anotações após o vídeo? Vamos procurar responder as seguintes questões. O que é sustentabilidade? O que são atitudes sustentáveis? Quais atitudes sustentáveis podemos realizar em nosso dia a dia? Sustentabilidade. Palavra comprida, com um significado mais amplo ainda, que carrega 4 conceitos ao mesmo tempo: ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente diverso. Parece complicado, né? Mas as atitudes por trás delas são bem mais simples. Para resumir, sustentabilidade é o equilíbrio entre o que a gente precisa da natureza e o que a gente oferece em troca. É economizar recursos e utilizar melhor o que a gente consome. Água e energia, por exemplo. É reciclar. É diminuir resíduos e poluentes. É pensar para onde vai tudo o que a gente produz e descarta. E de onde vem tudo o que a gente usa. Na verdade, sustentabilidade é tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece, retribuindo tudo o que ele sempre inspirou,
a essência da inovação, a fonte dos resultados, a origem dos movimentos. Agora que vimos o vídeo, voltamos à questão. O que é sustentabilidade? É o equilíbrio entre o que precisamos retirar ou explorar da natureza e o que oferecemos em troca. O que são atitudes sustentáveis? São as ações e atividades humanas que procuram satisfazer as necessidades do presente, porém, sem comprometer as gerações futuras. A sustentabilidade tem como pilares 3 elementos: meio ambiente, impacto social e economia. Dessa forma, para ser uma sociedade sustentável, deve-se incentivar a preservação do meio ambiente, o bem-estar social, ao mesmo tempo que se procura o ganho econômico. Pense no que podemos fazer de prático para sermos mais sustentáveis. Podemos economizar recursos e utilizar melhor o que consumimos. Por exemplo, água e energia. Reciclar e reutilizar. São ações que estão ao alcance de todos nós. Diminuir resíduos poluentes, principalmente o plástico. Pensar para onde vai tudo que a gente produz e descarta. E de onde vem tudo que a gente usa. Na natureza, tudo tem um ciclo. O que consumimos exigiu matéria-prima para ser fabricado, que foi retirada da natureza. E um dia, quando esse item não for mais útil, precisamos descartá-lo de forma consciente. Todos os dias separamos uma quantidade enorme de lixo para jogar fora. Mas onde seria fora? Você já parou para pensar nisso? Por esse motivo, precisamos pensar no planeta em longo prazo, porque ao longo dos anos, esse lixo vai se acumulando, vai sujando os espaços naturais e causando uma série de problemas ambientais. Enchentes, poluição dos rios, ameaça à vida nos oceanos, entre outros problemas. E o que podemos fazer para amenizar essa situação? Veja algumas dicas de hábitos ecológicos e benéficos para você e para o planeta. Preserve e plante árvores. Elas são responsáveis por nossas chuvas e pelo oxigênio que respiramos. No vídeo a seguir, você verá de forma simples o que ocorre no processo de evapotranspiração e o quanto isso é importante para o equilíbrio natural e para a nossa qualidade de vida. Ah, a água! Em um planeta com mais de 2/3 de superfície cobertos por ela, temos cada vez mais nos perguntado: o que está havendo com a nossa água potável? No Brasil, rios, lagos e poços não são diretamente os maiores responsáveis pelas fontes de água potável, mas sim a chuva. Por vivermos em um país tropical que tem, ou que pelo menos deveria ter, grande parte da sua extensão territorial coberta por matas e florestas, nossas bacias hidrográficas acabam se formando pela precipitação, o que quer dizer que sem chuva não há água. Mas afinal, de onde vem toda essa chuva? Segundo o pesquisador José Marengo, grande parte da água que consumimos vem de um fenômeno que ele apelidou de rios voadores. Sua existência foi comprovada por outros pesquisadores por meio de acompanhamento e análise desse fenômeno. E como aproximadamente 80% de toda a água potável do Brasil se encontra na região norte, principalmente graças à presença da floresta amazônica, é justamente de lá que essas nuvens carregadas ou rios voadores partem para as demais regiões do nosso país.
Quer ver só? Estas pesquisas mostram que a água que evapora no Oceano Atlântico na região equatorial viaja até a região amazônica levado por fortes ventos e, em parte, precipitam elevando a umidade da região. A floresta recebe toda essa água e também contribui para o aumento do volume dessas massas de ar através da transpiração de suas árvores. É como se a planta suasse, funcionando como uma bomba d'água que tanto recebe quanto transpira a água enquanto faz o controle de sua própria temperatura e do fluxo de nutrientes. Recarregadas, essas massas deslocam-se até a Cordilheira dos Andes, onde esbarram nas altas montanhas da região e seguem caminho rumo ao centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, além do Paraguai e Argentina. Acabamos de ver como as dinâmicas da natureza são delicadas e percebemos o quanto o ciclo da água é importante. Na verdade, existe muita água no planeta, mas a água doce e potável que utilizamos é um recurso esgotável e precisamos usar de forma consciente. Menos de 3% da água do planeta é potável. Portanto, devemos economizá-la e reutilizá-la sempre que possível. Assim, em todas as ações do seu dia a dia, pare, pense e aplique as 5 palavrinhas mágicas da boa ação. Reduza, recicle, reutilize, recuse e repense. E mais, compartilhe essas dicas com seus amigos e familiares. Pensando ainda na sustentabilidade, vamos falar de outro aspecto muito importante, a produção de alimentos e a agricultura sustentável. Para começar, vamos entender o que é agricultura. Agricultura é um termo de origem latina que significa arte de cultivar a terra. E nela é utilizada um conjunto de técnicas para o cultivo. A agricultura existe há mais de 10 mil anos, marcou o início do sedentarismo humano, porque com as plantações dos alimentos, as populações humanas não precisavam mais viver sempre andando em busca do seu alimento. Ou passou a ser, deixou de ser nômade. Dessa forma, a agricultura possibilitou o surgimento dos primeiros aglomerados humanos e ainda permitiu a produção excedente de alimentos. Nos dias atuais, a agricultura é fundamental para a sociedade, porque fornece alimento para o sustento de bilhões de pessoas. No entanto, nos últimos anos, os métodos para a produção desses alimentos são questionados, por conta de fatores que prejudicam intensamente a natureza. Vamos acompanhar um vídeo que aborda o assunto. Enquanto assistimos o vídeo, vamos prestar bastante atenção nos problemas ambientais ligados à agricultura e nas técnicas que podem ser adotadas para lidar com esses problemas. Vamos fazer a anotação no seu caderno dos principais pontos do vídeo? 10 mil anos atrás, os seres humanos tiveram uma ideia revolucionária sobre como se alimentar: a agricultura. Arar a terra, plantar, regar, fertilizar, colher e repetir o processo, todo ano. Ainda hoje, nós seguimos praticamente a mesma receita de 10 mil anos atrás. Graças à Revolução Industrial, nós produzimos quantidades muito maiores de alimentos hoje em dia, mas também utilizamos muito mais recursos para produzir esses alimentos do que costumávamos usar. E isso tem graves consequências. Os níveis de água nos maiores aquíferos do mundo estão caindo mais rápido do que são reabastecidos, o suprimento subterrâneo de fósforo, um nutriente fundamental para a fotossíntese das plantas, estará esgotado em algumas centenas de anos, e estamos acabando com o próprio solo, uma vez que ele é utilizado 50 vezes mais rápido do que o tempo que ele leva para se formar. Nós podemos estender a vida útil desses insumos com técnicas de economia de recursos, como a agricultura de precisão via satélite, e tecnologias como a edição de genes.
Mas é bem improvável que qualquer adaptação no jeito como lidamos com a agricultura há 10 mil anos fará com que ela funcione para bilhões de pessoas pelos próximos 10 mil anos. Então, o que os humanos do futuro farão para garantir o seu jantar? Uma possibilidade é mudar para um sistema de fabricação de alimentos onde os recursos são reciclados em vez de esgotados. Por mais radical que isso pareça, esse tipo de sistema já existe ao nosso redor, na própria natureza, onde a luz solar é a única grande fonte de energia, e ecossistemas constituídos por muitas plantas e animais diferentes, que coexistem e dividem os nutrientes e água do próprio ecossistema, ou usam os recursos de maneira consciente, à medida que os mesmos estão disponíveis. Nós já pegamos algumas dicas com ecossistemas naturais, como intercalar colheitas com árvores, para criar um habitat saudável para polinizadores e controladores de pragas, além de alterar as próprias plantas. Por exemplo, nós começamos a desenvolver plantas perenes como trigo, arroz e outros grãos que conseguem viver por muitas colheitas, diferente dos grãos tradicionais, que temos que arar e replantar todos os anos. Vimos que o desmatamento para o plantio e a contaminação das águas e do solo com fertilizantes e agrotóxicos são alguns dos impactos negativos da agricultura. O vídeo traz a seguinte questão: o que os humanos farão para se alimentar futuramente? Quando pensamos nisso, estamos tratando da agricultura sustentável. A agricultura sustentável é aquela que respeita o meio ambiente, é justa do ponto de vista social e, ao mesmo tempo, consegue ser economicamente viável. É possível? A agricultura, para ser considerada sustentável, deve ser capaz de fornecer alimentos e matérias-primas para a geração atual e ainda garantir às gerações futuras a capacidade de suprir as suas necessidades também. Esse tipo de cultivo, classificado como agricultura sustentável, utiliza ações importantes como diminuição do uso de adubos químicos, uso de técnicas que não poluem o ar e a água, criação de sistemas de captação de água da chuva para ser utilizada na irrigação. O uso racional ou, quando possível, a eliminação dos pesticidas. Pesticidas ilegais não devem ser usados em hipótese alguma, pois além de contaminar o solo, podem prejudicar a saúde de consumidores e dos trabalhadores que manipulam esses produtos. Falando em pesticida, o Brasil é um dos principais países que mais utiliza pesticida no mundo, mesmo sabendo que existem relações entre o seu uso e a causa de morte em humanos. Agora que sabemos a relevância da sustentabilidade na agricultura, podemos ficar de olho no que consumimos. É importante conhecer a origem dos produtos agrícolas que chega até a nossa mesa. Podemos dar preferência para produtos orgânicos de empresas que estão no caminho da sustentabilidade social e ambiental. Mas, professora, como vou saber se o produto que estou comprando é realmente orgânico? De acordo com a legislação brasileira, em vigor desde janeiro de 2011, você reconhece o produto através de um selo ou pela declaração de cadastro do produtor orgânico. Todo produto desse tipo, vendido em loja ou mercado, deve apresentar esse selo em seu rótulo, descrevendo Produto Orgânico Brasil. Porém, em feiras livres, por exemplo, há produtos como leguminosas, frutas e verduras que, se cultivadas em território brasileiro, podem ser vendidas sem selo. Mas caso você queira, você pode solicitar a declaração de cadastro do vendedor ou da vendedora. Sabendo um pouco mais sobre sustentabilidade, alimentação e conscientização, vamos conhecer a agricultura sustentável, um processo que vem ganhando espaço chamado de agrofloresta.
A agrofloresta ou sistema agroflorestal é a projeção do plantio de árvores e arbustos com cultivos variados para o consumo e comercialização. Esse sistema torna a produção de grãos, frutos e fibras possível sem que a natureza seja prejudicada. Isso é possível porque esse sistema reúne o cultivo de culturas com importância agrícola associadas às espécies da própria floresta. Vamos conhecer as vantagens da agrofloresta. A produção é maior por área plantada. A agrofloresta é uma forma de produzirmos alimentos ao mesmo tempo em que conservamos e promovemos a regeneração da natureza, uma maneira de copiar a natureza sem degradar o ambiente, sem a necessidade de retirar toda a vegetação para um novo plantio. Nas agroflorestas, os alimentos são cultivados no mesmo espaço em que ocorrem as espécies nativas. Assim, as podas das árvores geram matéria orgânica que aduba o solo, não havendo necessidade de adubação química ou agrotóxico. Essas árvores servem de abrigo e alimento para animais que não precisam atacar as espécies cultivadas. Existe um equilíbrio entre as diferentes espécies que ocupam estratos diferentes no espaço e vão crescer em harmonia num processo de sucessão natural. Agora, vamos começar a conversar um pouco sobre um assunto muito interessante e muito útil da ciência: energia. Energia é algo que faz parte do nosso cotidiano e seria impossível hoje pensar num mundo sem energia elétrica. Usamos essa energia para tomar banho, cozinhar, iluminar, aquecer, ligar computadores, carregar celulares e um monte de outras coisas. Essa energia é obtida de várias formas na natureza. Existem fontes renováveis, isto é, fontes de energia que não geram grandes impactos ambientais negativos e contam com recursos que se regeneram ou que se mantêm ativos permanentemente. Por exemplo, a energia hidrelétrica, solar ou eólica. E as não renováveis, que são finitas e que se formam ao longo de milhares de anos na natureza. São, por exemplo, carvão natural, gás natural e o petróleo. E o que é energia? Do ponto de vista da química, da física, é a capacidade de um corpo ou uma substância ou sistema realizar trabalho. Nosso corpo extrai energia dos alimentos para nos manter em movimento. Essa energia ou caloria é expressa em quilocalorias ou quilojoules. E como as diferentes formas de energia são conseguidas? Como ela chega nas nossas casas pronta para ser consumida? Existem muitas formas de gerar energia, veja algumas delas. Uma usina hidrelétrica, por exemplo, inclui o desvio do curso de um rio para a formação do reservatório. A água do rio movimenta as turbinas que estão ligadas a geradores. Assim, se possibilita a conversão da energia mecânica em energia elétrica. O gás natural. Ele é uma mistura de hidrocarbonetos gasosos que vem da decomposição da matéria orgânica fossilizada ao longo de milhões de anos. Na geração termoelétrica, a eletricidade é produzida a partir da queima desses combustíveis, sendo o gás natural um dos mais utilizados no Brasil. Tenho certeza que você já ouviu falar dele. É uma mistura de hidrocarbonetos que tem origem na decomposição de matéria orgânica ao longo também de milhões de anos. Essa decomposição foi se acumulando no fundo dos oceanos, mares e lagos
e pressionada pelos movimentos da crosta terrestre. Se transformou numa substância oleosa e escura. Você sabia que o petróleo é o principal responsável pela geração de energia elétrica em diversos países do mundo? A geração de energia elétrica a partir dos derivados do petróleo ocorre por meio da queima desses combustíveis em caldeiras, em turbinas ou em motores de combustão interna. Uma outra forma de energia é a energia nuclear ou nucleoelétrica. Ela é proveniente da fissão do átomo de urânio, que é um átomo radiativo. Um reator nuclear numa usina nuclear gera calor e esse calor produzido pela fissão desse átomo de urânio no reator vai gerar energia. O vapor gerado por esse calor aciona uma turbina que movimenta o gerador e produz corrente elétrica. Outra forma importante de reserva de energia é a biomassa. Essa biomassa corresponde à massa total de organismos vivos numa área e é formada essencialmente por carboidratos. O aproveitamento pode ser feito diretamente por meio da combustão, em fornos e caldeiras. No Brasil, a imensidão das regiões tropicais e chuvosas oferece excelentes condições para a produção e o uso energético da biomassa em larga escala. Assim, aqui no Brasil utiliza-se o bagaço e a palha da cana-de-açúcar, que contém grande potencial no setor de biomassa, de geração de energia elétrica. Existem ainda outras formas de energia limpa que vamos descrever numa outra aula, como, por exemplo, a energia eólica e a energia solar, que são formas muito úteis de energia consideradas renováveis. O que podemos sintetizar da nossa reflexão? Que ser sustentável é um estilo de vida que beneficia não só o planeta, mas nós mesmos e o nosso futuro. Não precisamos de mudanças radicais para agir ecologicamente. Basta mudar pequenos hábitos diários. Também aprendemos que existem várias formas de energia, cada uma com sua especificidade e que atualmente, nesse mundo globalizado, industrializado, ela é essencial para mantermos nossas atividades. Vimos a importância de ser solidário e agir de forma ecológica e economicamente correta. Observamos que o tema economia solidária propõe a valorização do ambiente e seu equilíbrio com nossas ações cotidianas. Evita, sim, a exploração inconsequente da natureza e a sua degradação, mas propõe o uso consciente dos seus recursos, preservando-os e tendo a consciência de serem sustentáveis. Lembrando que os recursos naturais são a nossa herança para as gerações futuras. Vamos à nossa mensagem final. Reflita sempre sobre seu estilo de vida, pois adquirindo hábitos de consumo conscientes e pensando no próximo, você deixará um legado positivo para o futuro. Um abraço!